Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, Ivan. Ok. Afirmativo. Ouvindo. Vamos passar, então, para a chamada arguição, né? Comentários. Normalmente, a gente faz existe uma tradição, né, de chamar as pessoas mais externas primeiro. Isso não é necessariamente obrigatório, a banca pode decidir de outro jeito, mas a sugestão inicial seria essa, embora em que referência que seria o mais externo, né? Porque a sugestão seria começar pelo Ney Robinson, que é, na verdade, talvez o mais interno aí dessa história. Mas, se ele concorda, nós podemos começar por ele. E, assim, seria... Eu acho que a gente está diante de uma história riquíssima. Agora, é claro que também a gente tem as limitações de tempo de cada um. Então, eu queria sugerir, sem nenhuma obrigatoriedade, de mais ou menos 30 minutos para cada um. E também cada um pode ter a liberdade de, se quiser, fazer perguntas e que sejam imediatamente respondidas pelo João, tudo bem. Se quiser fazer uma apresentação maior e colher as respostas e os comentários no final, também está valendo, né? Então, Ney, você poderia, então, começar? Sim, claro. Muito nervoso. Me sentindo muito, vamos dizer assim, homenageado. E muito bom ver o Paulo aí, nosso guru. Você gostou do seu pessoal naquele tempo? Oi, como é que é? Gostou da sua imagem pessoal naquele tempo? Isso, foi legal. E essa frase aí foi interessante, porque isso aí foi nos 50 anos da Petrobras. E durante algum tempo eu passava na rua e as pessoas cruzando comigo, eles diziam a frase, né? Tipo, a gente não está aqui só construindo um robô, nós estamos aqui construindo o nosso país, né? É um negócio que marcou muito. E eu não gosto muito dessa frase, mas a gente lembra dela, né? A gente era feliz e não sabia, né? Diante do que está aí agora, está difícil. Mas é muito gratificante ver o trabalho que o João teve a coragem de fazer, porque essa história do Procap e do desenvolvimento que a gente fez aqui no país, né? Essa história é muito bonita e as histórias que a gente conhecia do Procap e desse esforço todo, né? Não só da Petrobras, mas também das empresas, tipo a Consub e das universidades, isso sempre ficou muito mascarado aí por conta dos caras que puxam o tapete da gente, né? Infelizmente, tem muita energia negativa trabalhando contra essa nossa capacidade de resolver esses problemas e achei muito corajoso do João pelo tema, né? E também me deu um alento saber que esse monte de coisas, de papel, de documentos, de objetos que a gente guarda, né, eles servem para alguma coisa nesse tipo de ocasião, né? Porque o João, quando procurou a gente, eu fiquei muito entusiasmado de pegar todo esse material que eu tinha do Procap e botar na mão dele. E eu gostei muito do trabalho que o João fez, né? Essa história da tecnologia brasileira, não dá para não falar da Petrobras, claro, né? Porque a Petrobras ela só deu certo porque ela cresceu, ela foi criada, cresceu e se formou sendo
uma coisa integrada, né? Mas, mesmo assim, internamente, o que a gente percebia, e que o João conseguiu captar bem isso, né, nesse trabalho dele, é que as nossas tecnologias, elas não têm a mesma força que tecnologias que vêm de fora. O Tupinambá, com a história dele, ele deve contar isso melhor do que a gente, mas a gente percebeu o seguinte, nesse período que a gente está trabalhando com a indústria petrolífera, né? É que, muitas vezes, as pessoas vêm de fora e aqui elas aprendem com a gente coisas que nós desenvolvemos com o nosso parco recurso, né? E, logo depois, você vê essa tecnologia sendo incorporada a empresas estrangeiras, inclusive com patentes colocadas no nome deles, né? E a gente, num complexo de vira-lata aí, a gente não zela por esse conhecimento que a gente, muitas vezes, foi protagonista também no desenvolvimento disso, né? E, em 2008, aí, quando foi o anúncio do pré-sal, ficou como uma marca que o ataque externo seria forte, né? Mas, internamente, a gente já sabia, a gente já sofria isso no dia a dia, né? E esse ano de 86, que o João pontuou aí, foi muito interessante, porque foi exatamente nesse ano que, pela ousadia que nós tínhamos, né, que nós tivemos, a gente colocou duas locações em operação. Foi no Campo de Marimbá e passava do limite do mergulho, né? Foi em 411 metros. E a gente sofreu muito internamente, isso não era uma coisa que era divulgado, que tinha muitas ameaças, né? E o discurso era simples, era assim: vocês botam equipamentos e lâminas d'água que vocês não conseguem depois fazer a manutenção, né? E isso foi uma pressão interna muito grande, porque a gente recebia ameaças de que isso ia ser denunciado, porque tinha um equipamento nosso que estava vazando óleo, intermitente, mas estava, né? E como é que faz? Nesse tempo, eu ainda trabalhava numa outra empresa e a gente sentiu essa pressão que o João relatou aí, né? Então, nós tivemos que desenvolvermos duas ferramentas exatamente para fazer a intervenção nesse poço e trocar os postes guia que tinha na árvore de Natal, para depois poder instalar a árvore de Natal e botar em operação. Então, esse período que o João relata, durante todo esse período houve esse questionamento: devemos ou não devemos desenvolver tecnologia? É a nossa tecnologia boa para atender a nossa necessidade? Então, essa questão ela sempre foi colocada. E eu gostei muito de uma coisa que ele colocou, que eu não conhecia, que era a colonialidade do poder, né? E depois ele fala da instituição informacional de uso, de materialização e de virtualização. E aqui eu acho que hoje nós estamos ainda num estágio pior. Por quê? Porque hoje a gente nem está mais fazendo a coisa mais simples, que é o uso, né?
a gente abriu mão de fazer a virtualização, a gente abriu mão de fazer a materialização, a gente abriu mão de fazer o uso, e hoje, e aí eu entro no que eu acho que é a coisa mais perversa para a gente, que é o lance da terceirização. A terceirização ela está não só nesses 3 itens, mas hoje a gente não está fazendo nem o uso, né? Por quê? Porque até nisso a gente está submetido hoje a um ciclo que você contrata essa empresa ou essa pessoa que foi contratada. Muitas vezes ela recontrata e toda essa capacidade que até então era internalizada nas empresas e nas empresas estatais prioritariamente, ela não fica mais no corpo técnico. Hoje, infelizmente, grande parte dos nossos excelentes profissionais foram transformados em pilotos de contrato. Eles hoje estão assinando boletins de medição e muito poucos hoje conseguem fazer o que um Tupinambá fazia, e deve fazer ainda, né, Tupinambá? que é se apaixonar por uma ideia, levar ela à frente, brigar por conta dela e aprender com ela, né? Então, o que a gente vê hoje é que esse ciclo virtuoso, né, ele não existe mais. E hoje a gente escuta muito, já há algum tempo, que a nossa tecnologia ela sempre fica no vale da morte, né? Você consegue fazer as duras penas algum tipo de desenvolvimento e depois você não consegue botá-la para funcionar, né? Então, a história que o João conta continua sendo verdadeira hoje. A grande maioria dos nossos desenvolvimentos, e aqui para usar um termo sem fazer trocadilho, né, morre na praia, porque a gente não consegue botar esse negócio funcionando. Tem até uma brincadeira entre nós, brincadeira meio esquisita, mas é uma brincadeira que a gente tem pesquisadores que são bonsai. Você dá fruto, você é uma árvore, mas você dá frutos pequenos, é uma árvore que tem muito pouca chance de ser frondosa, né? Eu fico muito emocionado quando eu falo disso, porque a gente está vendo um esforço enorme que nós, brasileiros, fizemos, né, para desenvolver isso aí. Nós temos uma capacidade enorme de fazer coisas, mas os bloqueios são terríveis. Eu acho que, por enquanto, é o que eu teria que falar. Agradecer muito ao João Sérgio pela oportunidade que deu para eu desovar esse material que eu tinha, né? Poder falar um pouquinho dessa nossa aflição e fazer um desafio aí para nós todos, né? Como é que a gente sai disso, gente? Tá certo? A gente sabe fazer, a gente tem massa crítica para fazer e a gente não consegue furar esse bloqueio, né? Então, os trabalhos que a gente faz com a universidade, eles estão praticamente morrendo na praia também. Então, nós temos que dar uma volta por cima, né? Então, se daqui a pouco quiserem, a gente fala um pouquinho mais, mas, por enquanto, é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, João. Obrigado, professor, pelo convite para fazer parte dessa banca. Obrigado a você, Ney. E, João, você quer fazer algum comentário ao que o Ney disse? Posso fazer brevemente assim? Não,
o comentário do Ney me lembrou, quando ele falou das investiduras também, quer dizer, a gente, para fazer a apresentação, a gente tem que resumir muito as coisas, não se aprofundar em nada, mas, de certa forma, isso é até um incentivo para quem não leu a tese para poder ler. Mas, sim, infelizmente, assim, a gente vai esquecendo de algumas coisas, quer dizer, algumas coisas poderiam ter sido citadas. A respeito da situação também, quer dizer, a gente está vivendo uma época muito turbulenta, particularmente em relação à questão da Petrobras. Isso foi muito complicado durante. Eu posso dizer que, em certo sentido, tive sorte, porque eu usei muitos depoimentos do site de memória da Petrobras e, assim, eu baixei esses depoimentos no meu computador e na semana seguinte eles foram retirados do ar e não voltaram mais. Quer dizer, então parte dessa história está sendo apagada, e isso realmente é muito triste. Mas eu tenho esperança que algum dia a gente volta a recuperar essa história. Quer dizer, o que eu acho que é a mensagem desse trabalho aqui, embora eu, assim, ame o robô, eu tenho me apaixonado por esse robô Tatuí, a imagem dele, eu acho, assim, me apaixonou em todos os sentidos, mas é claro que o robô em si, não é que a gente não está aqui querendo propor que o robô tinha que continuar a funcionar, que deveria ter... É a gente entender esses mecanismos que fazem com que nossa tecnologia ela seja desenvolvida, a gente gaste esse dinheiro e depois jogue fora esse dinheiro simplesmente por troco de nada. E depois ainda tem que ficar ouvindo que, não, porque isso é porque não funcionava direito, porque não era muito bom, porque quando a gente o tempo todo usa tecnologia estrangeira que ruim, com deficiência, a gente usa muitas vezes e resolve nossos problemas eventualmente, mas, quer dizer, isso é colocado como um determinante, mas que no final das contas não é. Isso é uma desculpa. Mas é basicamente isso. Então a ideia é entender o que se passa, e tentar, esperando que isso sirva de motivo ou de um início para as pessoas começarem a refletir sobre isso e refletir por que a gente faz essas coisas, por que não, por que deixa elas de lado, por que não, a gente tem que fazer isso. Bom, basicamente isso, mas escutar os outros falando. Ok, João, obrigado. E eu confesso que eu estou bastante perdido agora aqui na questão da proximidade, porque o Bevilacqua estava distante no sentido de se a gente pensar um pouco no HCTE, tá? Mas é próximo, é muito próximo da história, pela origem, inclusive. Quer dizer, ele é o culpado inicial do interesse. E os outros... Eduardo é muito próximo. Eu acho que vou deixar você para o fim, Eduardo, porque você está muito próximo. Agora, os outros são um pouco... eu vou fazer uma pergunta pouco usual. Alguém quer falar agora entre o Bevilacqua, Isabel e Nádia? Eu posso falar. Bingo! Posso então, mesmo, Ivan? Pode, Isabel, claro, claro. Primeiro, eu queria agradecer, João. Nossa, que prazer estar aqui nessa banca. Fiquei muito feliz de estar aqui de novo. Queria agradecer aos colegas, dizer para a Nádia e para a Edu que eu adoro estar em banca com vocês, pessoal do HCTE, e queria dizer também que eu estava muito ansiosa para ouvir o Ney falar, já falou, né? O professor Bevilacqua aqui ainda vai falar, e se for possível também uma palhinha de Paulo Tupinambá. Acho que vai ser muito bom se eles puderem falar, porque eles trazem uma outra perspectiva que a gente não tem. Eu queria dizer, eu vou falar, João, de um ponto de vista, você sabe de qual é o meu lugar aqui para falar. Eu sou professora da graduação em computação.
Então, a minha preocupação, que anda comigo o tempo todo, em todo o trabalho que eu tenho no HCTE, é a formação desses alunos calouros, sabe? A formação desses alunos que vão ser produtores de tecnologias e como que eles podem produzir essas tecnologias de uma forma comprometida, com o lugar, com o tempo deles, com o lugar deles e com a gente, com as pessoas. Esse é o meu ponto de vista aqui ao ler o seu trabalho e para os comentários que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui umas ambiguidades e umas contradições, mas eu queria dizer para você, João, que eu gostei demais e me emocionei diversas vezes lendo seu trabalho, e que o que eu vou dizer aqui não é de forma alguma para desmerecer a sua pesquisa, para diminuir, não é nada disso, é justamente o contrário. Você falou agora, logo depois do Ney falar, eu acho que você foi muito claro, que a gente precisa ter muita clareza dos mecanismos que vêm sendo usados há muito tempo para desmerecer os nossos talentos, para desacreditar as nossas tecnologias e para dilacerar, acabar com o nosso patrimônio. Então, é como você que eu vejo a importância do seu trabalho. Acho que é fundamental que esse trabalho como o seu tenha muita visibilidade. E como eu disse, como professora da graduação, a coisa é que eu não posso deixar de pensar quando eu leio cada linha do seu trabalho, é como que eu vou levar essa narrativa para a sala de aula? Como que eu posso fazer com que ela seja, não é absorvida a palavra que eu quero dizer, é assim, aproveitada, curtida, emocionante, o que ela tem de emoção, sabe? Como que eu posso levar isso para dentro da sala de aula? Porque quando a gente faz isso, a gente muda os alunos de lugar. Quando eles acompanham uma história dessa, cheia de emoção, a gente muda eles de lugar. E a gente faz nascer esse comprometimento, sabe, João? Então, é nesse sentido que eu vou colocar algumas pequenas coisas aqui para você sobre o seu texto, sobre a escrita do seu texto. Eu queria ir lá no resumo. Tem uma frase que você até reproduziu aí na sua apresentação, que é: por que o país abandona a tecnologia desenvolvida por outra estrangeira? E eu queria chamar a atenção para uma ambiguidade que tem nessa frase. A tecnologia desenvolvida por outra estrangeira foi o que o país abandonou? Não foi. Tem uma ambiguidade aí. Então, a forma de escrever aqui, como essa frase aparece no resumo, não tem um contexto para a gente salvar ela, entendeu? E deixar claro do que ela está falando. E lá na sua conclusão, tem uma outra frase que é assim: a inviabilização de uma indústria brasileira de robôs submarinos não se deu porque o robô Tatuí não funcionou. E a inviabilização da Consub, que você estava falando, se deu, sim, entende? Então, é uma outra ambiguidade, é uma escrita ambígua que acontece. Eu peguei uma frase do começo, eu peguei uma frase do final, e eu marquei diversas vezes no seu texto para que você possa corrigir isso e deixar claro o sentido dessas frases. Eu queria dizer para você que teu trabalho foi magnífico e que essas coisas você pode dar para um revisor e pedir para ele ajeitar, porque ele é uma pessoa que não está envolvida na sua leitura, entende? E nós aqui da banca, todos nós já lemos a sua qualificação, então a gente sabe o seu ponto de vista e já lê sabendo do seu ponto de vista. E a pessoa que está de fora não sabe, aí vê isso com mais clareza. Por isso que eu queria chamar a atenção dessas ambiguidades. Eu vou ler para você uma frase que está na página 21, 22, do John Law. A maioria dos filósofos ocidentais assume que o material da realidade é constante, que compartilhamos o mesmo mundo da realidade e discordamos da realidade porque temos diferentes perspectivas sobre ela. Fecha aspas. Nos capítulos seguintes, e você prossegue daí, e eu queria chamar a atenção para que essa frase que você colocou no teu texto, ela no texto do John Law, ela é numa crítica, e logo em seguida ele apresenta as saídas que os estudos CTS apresentam para lidar com essa situação, entendeu? Mas no teu texto aparece como sendo uma afirmação.
E aí causa também uma confusão na leitura, na compreensão do que você está querendo dizer. Num outro trecho mais para cima, na página 35, citando agora um trecho da Moll, você diz assim: objetos surgem e desaparecem com as práticas nas quais eles são manipulados. E como o objeto da manipulação tende a diferir de uma prática para outra, a realidade se multiplica. Fecha aspas. O petróleo, o preço e o mercado internacional, abre aspas. Todos esses são mais do que um, mais do que singular. Isso levanta a questão de como eles estão relacionados, pois mesmo se os objetos diferem de uma prática para outra, há relações entre essas práticas. Fecha aspas. Dessa forma, abre aspas, longe de cair necessariamente um fragmento, longe de criar necessariamente um fragmento, os objetos múltiplos tendem a ficar juntos de algum modo. Eu queria dizer para você, João, que você, nessas são diversas situações que aparecem em diversos pontos do seu texto, que são reproduções das frases do Latour, da Moll, do Ló, e você aparece nas conjunções. Aqui é o petróleo, o preço, o mercado internacional dessa forma, entende? Fazendo ligações. Só que esses textos todos, eles são trechos que apresentam uma proposta metodológica ou teórica, e você descola essas partes daquele propósito e traz para o seu propósito aqui, para o seu texto. Só que a sua proposta não é discutir a teoria Torrede ou os estudos CTS, entendeu? Você não tem essa proposta. A sua proposta é falar do robô e contar essa história aqui. Então, quando essas palavras vêm para o seu texto, o que acontece com a gente que está lendo? A gente sai do domínio da tua história, que é linda. A gente vinha embalado na tua maré, ouvindo aquelas coisas, aquele percurso que você vinha contando, e, de repente, todo o teu vocabulário da tua história some. Aparecem essas palavras que aqui são abstratas, mas no texto onde elas estavam não eram abstratas, e a gente passa a fazer o trabalho mental de vincular essas abstrações na tua história. Quer dizer, de certa forma, a gente cria uma ambiguidade entre o que seria uma metodologia ou uma teoria e a sua história. E aí, mais uma vez, lá vai o robô para debaixo do tapete, entendeu? Lá vai a sua história. Esconde a sua história. O que aparece nesses momentos é todo aquele arcabouço teórico. E as coisas mais lindas que você quer contar ficam submersas embaixo de tudo isso. Isso eu estou falando principalmente com relação ao seu capítulo 1. Se você vir lá, quanto Latour tem entre aspas, tem uma forma muito fácil de você evitar que aconteça essa situação. Sabe qual é? Só usa aspas, só faz citação assim direta quando você for dar voz para os atores da história que você está contando. Não deixa o Latour falar e nem fala com as palavras dele, porque para quem está lendo, dificulta demais, ainda mais se a pessoa que estiver lendo não for da nossa turminha, do nosso clubinho, entendeu? A gente cria maneiras de falar as coisas que só nós mesmos entendemos. E o ideal seria que essa história que você está contando circulasse, sabe, amplamente, saísse da prateleira da biblioteca e circulasse amplamente. Então, eu queria te dar essa sugestão de pensar numa maneira de apresentar essa história tão emocionante sem cair nessas armadilhas. E queria também lembrar para você que o que eu estou dizendo agora para você é o que a teoria defende mesmo. Quando o Latour diz, segue os atores, faz descrições. Não é para você ficar fazendo descrição da teoria Torrede, entendeu? É para você contar a sua história. E acho que, puxa, o capítulo 2, aquele capítulo 2 é fantástico. Sabe quantas citações você fez do Latour, da Moll, do Ló? Nenhuma. E a história é deliciosa. Naquele capítulo 2 foi uma glória para mim ler, fiquei muito emocionada.
Então, acho que você podia pensar nesse tipo de apresentação para o seu trabalho de tese, por causa dessa situação que a gente vive hoje, por causa da necessidade da visibilidade para a tua história. Queria falar também dessa questão das categorias e das perspectivas. Na página 26, por exemplo, você diz assim: um observador atento poderá observar que o primeiro capítulo privilegia o que se poderia chamar de um contexto político-econômico, enquanto o segundo capítulo privilegia o que se poderia chamar de um contexto tecnológico-social. A gente já tinha falado sobre isso na sua qualificação, mas eu queria trazer novamente para cá. Porque esse observador atento de quem você está falando, ele vai observar essas categorias em qualquer lugar. E, de certa forma, essa tentativa que você faz, esse empenho que você tem de dizer que essas categorias não são fixadas e não são usadas com essa rigidez que costuma se propor, quando você diz isso, você termina afirmando essas categorias e fortalecendo elas ainda mais. Você continua assim: essa divisão, porém, tem sua utilidade apenas como forma de organizar o texto e não chega a se concretizar, pois o político, o social, o tecnológico e econômico estão constantemente se invadindo. Mas se elas estão ali para organizar o seu texto, então elas se concretizam. Elas estão muito concretas no seu texto aqui, entende? E então talvez haja uma maneira melhor, quer dizer, talvez haja não. A maneira melhor de você escrever isso, eu acho que é você seguir os atores mesmo, você ir na tua narrativa, com as tuas palavras e contando a história como você fez no capítulo 2 e no capítulo 4. Sem chamar atenção justamente para a coisa que você não está interessado em reafirmar, sabe? Então, acho que essas situações aí confundem bem a tua apresentação do teu trabalho. Acho que tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4, quando você deixa a história te levar, você assim, torna outras afirmações que aparecem ao longo da sua tese muito concretas. Por exemplo, na conclusão você diz assim, uma frase do Lula: a Petrobras não é uma fábrica de petróleo, é uma fábrica de engenharia, de investimento e de pesquisa. Então, essas palavras, o significado que elas têm e a força que elas têm, elas estão no decorrer da sua história, na maneira como você conta a sua história, e não na maneira como você justifica a sua história a partir da metodologia que você está usando, entendeu? Então, acho importante isso. Então, basicamente, o que eu queria dizer para você e para os colegas da banca é que acho que a história que o João está trazendo para a gente é uma história que merece ser contada, que mobiliza e que a gente precisa dar voz para ela. Talvez, eu sei que a gente está aqui numa defesa de doutorado, mas talvez uma forma, assim, seguindo as narrativas do nosso tempo, talvez uma forma boa de você dar luz para essa história é você fazendo um podcast. A gente devia produzir podcast, porque o podcast é falado, entende? Ele enfatiza o nosso contar. E nessa fala, nesse jeito de falar, você mobiliza as pessoas. Acho que a gente devia, sim, fazer um podcast sobre as nossas histórias de tecnologia para fazer o que você falou logo há pouco, da visibilidade a esses mecanismos que fazem com que todo o nosso esforço de produção se afunde, seja afundado. É isso, João. Agradeço ao Ivan, agradeço aos colegas. Era isso que eu tinha para dizer. E o Ivan caiu.
Bom, não sei muito bem o que a gente faz, né? Se a gente aguarda um pouco. Ô, João, eu sugiro que você Responda. toque para frente enquanto ele está voltando. Pergunte, Tá bom. aí É. converse sobre o que a Isabel falou. Isabel falou. Isso, Quando a gente faz essas defesas, existe basicamente duas formas de fazer, né? Mas acho que o Ivan já optou por eu responder depois da fala de cada um da banca, né? Uhum. Então, vou fazer isso, então, vou assumir essa continuidade, enquanto isso ele deve estar voltando aí. Vamos ver se ele volta nesse meio tempo. Isabel, muito obrigado pelas suas palavras. Eu sempre faço muita questão de ouvir o que você tem a dizer, você sempre traz uma visão bem diferente da coisa, da forma de trabalhar essas questões. E certamente, com certeza, tem muito a aprender com isso. Eu separei aqui 3 pontos do que você disse. Tá, você está funcionando? Ah, tá bom. É que você ficou parado, fiquei com medo de ter congelado. Separei aqui os 3 pontos que você disse. Primeiro, você falou da questão da ambiguidade, tanto no início quanto no fim. Aqui no início eu vi um pouco eu conseguia acompanhar no meu texto aqui, eu não cheguei até o fim para ver o outro trecho que você falou. Realmente eu não entendi muito bem a ambiguidade que você falou nesse ponto. Eu pedia depois que você me explicasse melhor isso. Posso falar rapidamente? A primeira Pode. frase. Por que o país abandona a tecnologia desenvolvida por outra estrangeira? O país abandonou a tecnologia desenvolvida por outra estrangeira? Foi a tecnologia desenvolvida por outra estrangeira que o país abandonou? O problema é a construção da frase. A ambiguidade Entendi. sintática. Finge que a gente está construindo um compilador aí, vai dar conflito na tabela, entendeu? Ambiguidade sintática. É uma frase que pode ser lida de 2 maneiras diferentes. Entendi. A última é a mesma coisa, ambiguidade sintática. A última tem que página? 2, 4. Eu vou te dar o PDF, tá, João? Com tudo marcado. Todas as outras que eu achei pelo meio do caminho marcadas. É que eu estou com ele aberto aqui, eu vou direto. Diversas vezes, e nós também vamos ler, e a gente não vai ler ela ambígua, porque a gente já tem na cabeça do que você está querendo falar. Mas se você for ler assim como uma pessoa que está de fora, aí você enxerga que ela tem 2 leituras ali. A última frase, por exemplo, a inviabilização de uma indústria brasileira de robôs submarinos não se deu. Se deu, sim. Você está dizendo que se deu, entendeu? O que você está querendo dizer nessa frase é que o motivo da inviabilização não foi o Tatuí, mas aconteceu a inviabilização. Então, é nesse sentido que eu estou apontando 2 maneiras opostas de ler uma mesma frase. Um minutinho. Mas o Ivan está tentando entrar, mas ele não está conseguindo. Engraçado. Você tem de autorizar, João. Não, na verdade eu não tenho, porque ele já entrou antes. Então. Não. Tá. Acho que o problema dele é com o link. Deixa eu botar aqui o link correto. Porque uma vez que ele já tem entrado, ele já está autorizado. Tá aqui. Mandei aqui de novo, novamente o link para ele. Não, eu entendi agora a sua questão. É que na hora eu não havia percebido isso. Depois você me manda. Realmente é muito difícil. Eu reconheço que essas ambiguidades são complicadas. Principalmente você está escrevendo dentro do contexto, às vezes essas coisas passam despercebidas. Mas eu vou buscar atentamente isso, baseado no que você colocou.
A segunda questão, você começou falando da Anima Rimol, mas na verdade você quer que eu dê mais voz ao meu objeto e a mim mesmo, e menos às Ao referências. arcabouço teórico que você está usando, entendeu? Porque esse arcabouço fica muito. É justamente isso que a nossa teoria está dizendo para não fazer. Não é para você Entendi. ficar falando com as palavras do Latour nem da Moll, porque essas palavras, quando elas saem dos textos deles e vêm para o seu texto, elas vêm vazias, e você que tem que refazer o significado. E nesse processo, elas assumem uma importância maior do que o seu próprio texto. Só um minutinho, desculpe, Isabel, mas o Ivan não está conseguindo entrar. Eu vou passar uma conta aqui para ele entrar, para ver se ele consegue com essa conta. Puxa, justo o Ivan, né? Pois é. Bom, e ele iria controlar essa sessão. Se isso acontecesse com ele controlando, ia ser pior ainda. João, enquanto você está aguardando, deixa eu só te falar uma coisinha. Nessa primeira frase aí, por que abandona a tecnologia desenvolvida por outra estrangeira? Se fosse no lugar desse por, se fosse em favor de uma outra estrangeira, ficaria menos ambíguo aqui. Uhum. Que aí fica claro que o país não está abandonando a tecnologia desenvolvida por outra estrangeira. Está abandonando a sua própria tecnologia em favor de outra que foi desenvolvida por uma estrangeira. Entendeu? Coisas desse tipo. Entendo sim. Não, essas sugestões são ótimas. Resolve mesmo isso. Em relação voltando naquela questão, em relação à utilização do referencial teórico, então, o que acontece é o seguinte, você citou principalmente esse problema no capítulo 1. Sim. Isso a gente vai escrevendo esses textos ao longo de muito tempo. Eu sei. É verdade que, principalmente depois da qualificação, eu voltei aos capítulos iniciais e acrescentei outras coisas, tudo, mas certas mudanças acabei não fazendo. Deixa eu ver aqui. Tá. João, numa leitura sequencial do teu trabalho, a gente vê uma diferença muito grande de narrativa do capítulo 1 para o capítulo 2. E o capítulo 2 é uma gostosura. É você que está contando a história, entendeu? O capítulo 1 é uma burocracia. É mais ou menos isso que eu quero dizer para você. Mas olha só, Isabel, você pode encarar um pouco isso também, é o seguinte, muitas pessoas... Quer dizer, isso é um pouco da nossa academia também, né? Embora a gente se proponha a fazer uma coisa um pouco diferente do que outras pessoas fazem, mas é um pouco da nossa academia. Então, muitas pessoas, elas chegam, eu tenho que falar meu referencial teórico. E aí o fulano faz lá um capítulo inteiro, a pessoa faz um capítulo inteiro para explicar a teoria Torrede, como é que funciona a teoria Torrede, o que é isso, o que é aquilo.
O que, dentro de de alguns dos poemas, quer dizer, o John Law, por exemplo, ele até gosta de dar definições das coisas que ele vai usar, mas o Latour não. O Latour, ele coloca a teoria misturada com o seu próprio texto. A gente trabalha com pouquíssimas direções teóricas. E a nossa resposta à academia não pode ser tão grande que inviabilize a compreensão do nosso texto pelas pessoas que a gente mais quer que leiam o nosso texto, entendeu? Uhum. É nesse sentido que eu estou falando para você. Você fazer esse esforço de escrever assim, com muita clareza, porque na mão de quem que interessa passar esse texto? É nas nossas próprias mãos? É no nosso grupo? No nosso Torrede, que vai acontecer na semana que vem? É muito mais Essa semana. né? Eu quero levar o teu relato para a minha sala de aula, lá no primeiro período. Eu acho isso da maior importância. Acho legal. É isso que eu estou dizendo para você. Ok. Eu coloquei a terceira coisa, eu escrevi aqui contextos, mas eu não me lembro muito bem do que se tratava. Também não. A terceira coisa que eu falei foi daquelas categorias. Você disse, né, isso não precisa dessas categorias aqui tão Sim, agora eu lembrei. porque Isso. elas se misturam. Mas você diz, precisa sim, porque eu vou organizar dessa forma, entendeu? Ao mesmo tempo, você diz que sim, você diz que não. Então, isso talvez tenha uma coisa que eu escrevi na qualificação. Lembra na qualificação tinha os capítulos com o nome de contexto isso, contexto daquilo. Por que eu fiz aquilo naquela altura? Foi um pouco de insegurança da minha parte, justamente buscando uma compreensão mais ampla de quem fosse ler isso. Alguém que não tivesse dentro desse nosso referencial teórico, que ele fosse compreender isso mais facilmente, porque as pessoas pensam dessa maneira, em contexto e tudo. E quando eu passei para o texto da tese definitivo, já se percebe o seguinte, nos títulos de capítulo eu já expurguei esses contextos. Na própria apresentação também da qualificação, estava lá o contexto isso, contexto daquilo, que também foi tirado daqui. Eu já não me sinto mais necessidade de fazer isso. E eu acho que, no final das contas, eu não modifiquei suficientemente o texto da introdução para refletir esse tipo de coisa, porque é a mesma coisa também, é um texto que já havia sido escrito, que eu aproveitei muito dele, mas que na hora de tirar aquelas muletas que eu tinha utilizado na qualificação, eu não tirei o suficientemente elas, dessa maneira. Voltando, sem querer voltar de novo a essa questão, eu sinto também, no início do primeiro capítulo, eu estava muito inseguro quando eu comecei a escrever o texto. Por quê? Porque eu tô com um objeto e eu estou também me afastando desse objeto para ver o que mais dele havia. Então eu saio do robô dos anos 80 e vou falar de coisas lá atrás. O texto inicial que eu fiz, ele ainda era mais amplo ainda. Eu ia ver o petróleo desde o início, eu lembro, saiu a parte toda do Monteiro Lobato, toda aquela como o petróleo surgiu no Brasil, saiu tudo isso. Espero que você tenha posto isso em algum artigo, né? Isso, eu tenho essas coisas todas. Eu tenho essas coisas gravadas. Eu também publiquei alguns artigos nesse meio tempo e também coloquei um pouco isso. Mas também, nesse início, eu estava muito inseguro. Eu me lembro até que nós nos encontramos no Exocity, em Brasília, e você me perguntou assim, João, mas sobre o que é essa tese? E naquela altura, aquilo ali foi um desespero para mim, porque eu percebi que eu não conseguia explicar minha tese sem contar ela toda. E chegou um momento que você já não aguentava mais ouvir eu falar. Mas então... E eu até comentei isso com o Ivan uma vez. Ivan, então eu encontrei com a Isabel, fui contar sobre a minha tese e... bom, entrou o Ivan aqui. Que bom, que bom. Ele está como uma conta guest minha que eu passei para ele.
Chegou. Ivan, eu assumi um pouco o seu papel de... Quer dizer, não assumi não. Assumi que seria para eu responder a Isabel e eu estou fazendo essa resposta aqui. Você está sem som. Obrigado, João. Mil desculpas aí pela interrupção. Caiu aqui e eu não conseguia. Era muito rápido para mudar o usuário. Ele voltava para pedir a nova tela antes que eu conseguisse, então levou algum tempo aí. Desculpe, gente. Vamos continuar, então. Tá ok. Mas, então, eu respondi aqui, anotei 3 pontos aqui, a gente já discutiu os 3 pontos que, basicamente, e o que eu estava falando aqui no final é o seguinte, é que muitas dessas coisas, assim, algumas hesitações do meu texto, assim, vem muito porque eu aproveitei muito o texto de escrito desde a época da qualificação. De fato, o que aconteceu foi eu reli aquele texto e vi que tinha muitas coisas interessantes nele e quis aproveitar aquilo. Eu não reescrevi o texto, mas é fato que, à medida que eu fui entrando mais na tese, entendendo melhor o que era meu objeto, o que eu estava discutindo, o que eu queria falar, inclusive até, Isabel, lembrando também que na qualificação, eu, quando escrevi o texto e entreguei para vocês, eu botei todas as perguntas que eu tinha. E quando eu fui fazer a apresentação da qualificação, eu já selecionei essas 3, mas ainda mostrando todas aquelas perguntas. O que dava a entender que eu estava me propondo a responder todas as perguntas, embora eu estivesse falando que eu ia responder essas 3. Então, isso já é uma coisa que evoluiu também de lá, da época da qualificação, mas, é claro, ficou alguns resquícios daquela época no meu texto. Mas quem sabe, isso é um texto que, saindo das amarras também do trabalho de tese, ele possa ser reescrito e até mesmo publicado, quer dizer, inclusive acrescentando outras coisas que vieram depois e que eu não consegui incluir nesse texto para tudo. E até tirando essas amarras, porque o texto acadêmico, ele é muito chato, né? Porque eu tenho que dar referência de tudo, eu tenho que botar aquele lista toda de referências, tudo que eu usei ao longo do texto eu tenho que referenciar e tudo. E esse texto podia ter sido escrito de maneira mais solta, né? Ainda mais agora que eu conheço mais o assunto e tudo, já está mais dentro da minha cabeça do que estava na medida que eu fui escrevendo ele. Acho que, não sei se eu respondi aos seus questionamentos. Ok. Ivan, continua aí, então. Ok, tudo bem, Isabel? Sim, Ivan, tudo bem. A gente conversou bastante aí nesse meio tempo que você estava ausente. Depois você escuta a gravação. Tá bom. Obrigada, tá? Tá ok.